Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, um aviso. Domingo que vem não vai haver reunião. É o domingo de carnaval. Tem um bloco que ensaia aqui na frente, vai sair. Pessoas viajam, componentes da equipe não estão presentes. Então, domingo que vem não vai haver reunião. Fica esse aviso. Mas aqueles que puderem, venham na sexta, venham na segunda, e vai ter reunião normal. Uma primeira palavra, lembrando sempre, qual é a finalidade da nossa vida? Por que é que nós estamos aqui na Terra? A finalidade é evolução. Estamos aqui para desenvolver o nosso intelecto e a nossa bondade. A cada passagem nossa pela Terra, nós ganhamos algumas virtudes e nos livramos de algumas imperfeições. Por isso estamos aqui. Uma outra informação. Nós não vamos morrer nunca. Nós somos imortais. Que maravilha, que notícia fantástica. O que morre é o corpo, é a casca. Aquele que está dentro do corpo, que fala, que ri, que chora, que pensa, que tem sentimentos, esse é o espírito, não morre nunca. Retorna para o mundo espiritual, conforme está lá no Eclesiastes, que diz lá, lembra-te que tu és pó, e ao pó retornará. E o espírito volta a Deus que o deu. Então o espírito volta para o mundo espiritual, com toda aquela bagagem de conhecimento. Nada que ele aprende aqui, ele se perde. Nada se perde. Então isso é fundamental que a gente se lembre disso. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer espiritualmente cada vez mais. Bem, antes de entrar no assunto da noite de hoje, vamos nos lembrar de alguns ensinamentos de Jesus. Lembrando que a doutrina espírita tem alguns pilares. Deus, Jesus por modelo e guia, a comunicação dos espíritos, a pluralidade de mundos habitados, afirma que outros mundos também são habitados, que a Terra não é o único mundo habitado. E o pilar principal da doutrina espírita chama-se reencarnação. Isso é a base de tudo. Com a reencarnação, tudo se explica. Sem a reencarnação, as coisas ficam capenga. Jesus falou sobre reencarnação? Não. Com essa palavra, não, porque ela não existia naquela época. Falava-se em ressurreição. Mas Jesus fala algumas coisas que dá para entender que as pessoas retornam. Ele teve um diálogo com um doutor da lei chamado Nicodemos, que foi encontrar com Jesus à noite e queria algumas interrogações. E Jesus fala para ele, não verás o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos compreendeu essa fala de Jesus. Tanto que Nicodemos fala para Jesus, Senhor, mas como pode um homem velho entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer uma outra vez? Então ele entendeu, que era renascimento. E Jesus explica, é uma fala grande, essa fala de Jesus com Nicodemos, ele explicando que o que é espírito, o que é matéria. Uma outra situação em que Jesus, aquele episódio da transfiguração do Tabor, em que os apóstolos viram Jesus no Tabor, conversando com Moisés e com Elias, que tinham desencarnado, tinham morrido 400, 800 anos antes. Então, em espíritos materializados, conversando com Jesus. Os 3 apóstolos viram. E quando terminou aquela situação, eles desceram o monte e perguntaram para Jesus, Senhor, mas antes que o Messias viesse, não era preciso que Elias voltasse? Jesus fala, Elias voltou, é esse que está aí. E aí lá na passagem fala que era de João Batista que ele falava. Então Jesus informando que o João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Está lá em Mateus.
Outras situações que dão a entender. Por exemplo, Jesus fala o seguinte: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos da terra são ovelhas do rebanho de Jesus. E ele diz que nenhuma se perderá. Então, a gente vê pessoas cometendo crimes, matando, roubando, corrompendo, fazendo de tudo. E morrem, desencarnam. Vão para o inferno eterno? Não. Terão oportunidades? Terão. Todos terão oportunidade. Todos os carrascos da humanidade vão se transformar em seres angélicos. Demora, mas vão. Porque Jesus garantiu que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia. Outra passagem: sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fala de Jesus. Como é que pode uma pessoa, numa passagem pela terra, se tornar perfeito? Impossível. O ser perfeito não tem ciúme, não tem inveja, não tem raiva, não tem orgulho, não tem egoísmo. O ser perfeito conhece tudo de tudo. Química, física, biologia, medicina, eletricidade, mecânica, alimentação, material, espírito. Sabe, conhece tudo. Numa passagem pela terra não tem condição de fazer isso. Então, isso é uma prova que as pessoas têm que evoluir. Tanto é que nós olhamos as pessoas, tem pessoas que compreendem as coisas com facilidade, aprendem com facilidade, tem facilidade para aprender música, para aprender línguas, matemática, para uma coisa e outra. Porque aquele é um espírito já mais evoluído, já teve conhecimento, travou o contato com aquilo. Então, ele tem facilidades, enquanto outros têm dificuldades. A gente olha as pessoas como são diferentes. Por que um nasce enxergando tanto, outro cego? Por que um nasce falando tanto e outro mudo? Um com corpos tão belos, outros tão horrorosos. Uns nascendo em palácios, outros nascendo em favelas, em lugares difíceis de viver. Uns tão bons, outros tão maus. Cada um está num patamar de evolução. Cada um está numa situação que precisa estar. Então a doutrina espírita nos explica tudo isso, faz a gente compreender como é que as coisas são. Porque quantas pessoas cometem, às vezes, os crimes, não acreditam nem que Deus existe. Se Deus existisse, por que permite uma criança morrer de uma bala perdida? Por que permite nascer uma criança com síndrome de Down, com Zika vírus, cego, paralítico? Deus não pode existir. Se ele existisse, não deixava acontecer uma coisa dessa. Nós que somos pais da terra, queremos o melhor para os nossos filhos. Por que é que Deus permite essas coisas? Agora, se a gente pensar que aquele espírito que nasceu com síndrome de Down, que nasceu com Zika vírus, que passou por bala perdida, que foi assaltado, que passou por uma enfermidade, por outra, viveu outras vidas. E nessas outras vidas ele pode ter aprontado. Ele pode estar resgatando. Aquilo lá é bom para ele. Ele é imortal. Aquela vivência de 70, 80 anos não é nada. Então, a reencarnação, ela é uma coisa que explica tudo. Sem a reencarnação, sem a reencarnação fica tudo injusto. E com a reencarnação, a gente vê que as coisas são justas. Não tem nada errado. Então, o assunto da noite de hoje é um assunto que diz respeito à reencarnação. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 330 a 343. O capítulo é chamado O Prelúdio do Retorno. O que vem ser prelúdio? Essa palavra bonita, prelúdio. Pré, antes. É uma coisa que acontece, que ocorre antes de acontecer alguma coisa importante. No campo da música, quando se fala em prelúdio, por exemplo, vai ter um concerto de um músico famoso. Mas antes daquele músico começar o trabalho dele, o espetáculo dele, aparece outro, vem lá alguém tocando lá alguma coisinha, uma musiquinha, uma baladinha. Aquilo é um prelúdio. Na realidade, o importante é o que vem depois. Então, o prelúdio é uma preparação. Então, o prelúdio do retorno quer dizer o prelúdio da volta. Então, imaginemos que todos nós aqui vamos morrer. Todos nós. A única certeza que nós temos na vida é que o nosso corpo vai morrer.
E quando o nosso corpo morrer, nós vamos retornar para a pátria espiritual. E vamos retornar para onde nós merecermos ir. Se nós tivermos uma vivência boa, vamos ter uma perturbação rápida, é como se fosse acordado um sono em que você não sabe aonde que é a porta, onde é o banheiro, né? Depois de um certo período, você segue em frente. Então, as pessoas que cometeram as maldades e tal, vão ser automaticamente carreados para locais difíceis, temporariamente. Então, nós vamos estar no mundo espiritual. Então, daqui 60, 70 anos, todos nós, alguns já voltaram, alguns estão do lado de lá, esperando para voltar, outros preparando para voltar. Então, ocorre que todos nós temos que voltar, que não somos perfeitos. Essa temporada que nós passamos no mundo espiritual, ocorre mais ou menos o seguinte. Você passa uma temporada em que você passa a refletir naquilo que você fez, naquilo que você errou, naquilo que você acertou. Quando você está propício, você está pedindo ajuda, você quer ter uma chance de recuperar aquilo, você é retirado do local que você está, ir para locais de recuperação, de harmonização, passa uma temporada do lado de lá aprendendo coisas, trabalhando, mas chega sempre uma hora em que nós sentimos que precisamos reencarnar. Então, essa hora é o prelúdio. Vamos ler o livro dos Espíritos, que fica mais fácil, a gente vai lendo e comentando. Então, na questão 330, Allan Kardec era um perguntador por excelência, ele perguntava até esgotar o assunto. Então, ele pergunta para os espíritos superiores que trouxeram a doutrina espírita. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? É a pergunta que Kardec faz. Então, os espíritos superiores disseram a ele: eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Imaginemos uma fogueira de São João, um cego aproximando da fogueira. Quanto mais ele aproxima, ele sente que está mais quente, né? Então, do lado de lá, o espírito sente, alguma coisa vai falando a ele, está na hora, está chegando a hora. Então ele diz lá: sabem que devem retomar um corpo. Como sabeis que deveis morrer um dia? Então, todos nós sabemos. Ele sabe. Quem está do lado de lá sabe que vai ter que reencarnar. Como nós sabemos aqui. Todos nós sabemos que um dia vamos ter que deixar isso aqui. Fica aí o nosso corpo na terra, as nossas propriedades, as nossas famílias, tudo fica aí. Nós sabemos disso. Então, lá ele sabe que uma hora eles vão ter que retomar um corpo. Prosseguindo. Mas ignoram quando isso acontecerá. Eles ignoram, sabe que quem está lá já sabe que um dia vai ter que retornar. E na questão seguinte, Kardec pergunta: a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? E os espíritos responderam: seguramente assim é. Gente, a morte é uma necessidade dessa vida. É uma necessidade. Enquanto nós estamos com saúde, a gente nem pensa na morte. Mas vamos ficando mais idosos. Chega um ponto que nós não andamos, que dependemos de colocar comida na nossa boca, de nos dar banho. Quanto mais idosos vão ficando, mais dependentes dos outros. Chega um ponto em que o espírito não suporta mais ficar naquele corpo. Ele tem que voltar. É a morte do corpo. Acontece também acidente, é lógico, mas o andar normal é isso. Então ela é uma necessidade. Como é que nós vamos ficar aqui 130 anos, 150 anos, 200 anos? Não tem jeito. Então ela é uma necessidade. E a mesma coisa acontece, a reencarnação é uma necessidade. Por quê? Porque o espírito tem que evoluir. Ele não pode ficar naquela situação a vida inteira. Na questão seguinte, 331, Kardec pergunta: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Será que todos que estão lá preocupam com a reencarnação?
Vamos ver o que eles responderam. Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Então, tem uns que nem pensam nela. Como acontece aqui. Tem pessoas que não pensam de... se falar em morte, vamos mudar de assunto? Não querem nem saber. Então, lá de lá também é a mesma coisa. Tem aqueles espíritos que não querem nem saber. Estão do lado de lá e não querem nem saber de reencarnar. E nem compreendem também como é que funciona isso. Tem situações que os espíritos são tão assim, ainda involuídos, que de repente aqueles técnicos da reencarnação adormecem. Eles adormecem. Quando eles acordam, já estão no colo da mãe do lado de cá. Porque eles não compreendem a reencarnação. Como tem aqui gente que não compreende a vida. Né? Então, há os que absolutamente não pensam nela e que nem mesmo a compreendem. E isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Quanto mais avançado é o espírito, mais ele compreende a reencarnação. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Isso aqui é importante. Porque acontece o seguinte, tem espírito que ele acredita, fez tanta maldade aqui, e ele vai para os locais de sofrimento, que são locais que construíram por eles mesmos. Como é que o espírito constrói o local que ele está? Através do pensamento. Ele mentaliza coisa ruim, ele mentaliza sofrimento, e a atmosfera em volta dele vai ficando nessas condições. Então tem regiões no mundo espiritual trevosa, feia, escura, vegetação escura, lamaçal, onde ficam esses espíritos. E eles acreditam que não vão sair de lá, que eles estão no inferno eterno. E isso, por um lado, é bom para eles. Por que é bom? Porque eles estando lá, nessas condições, eles ficam pensando, poxa, como eu fiz coisa errada. Se eu não fizesse tal ou tal coisa, eu não estava aqui sofrendo desse jeito. E vou sofrer para sempre por aquilo que eu fiz. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse começar outra vez. E ele não sabe que pode começar. Então ele acredita que aquela situação é infernal que ele está vivendo é eterna. E quando ele cai no arrependimento, os espíritos benfeitores vão lá e retiram de lá. E começa a recuperação dele. Então é bom que ele saiba. Veja o seguinte aqui na Terra. O elemento está lá na cadeia preso. Levou lá 10 anos de prisão por ter feito um crime, matado alguém, violentado alguém. Tá lá. Mas ele sabe que se ele cumprir 1/6 da pena, ele já vai para a prisão, às vezes, domiciliar. Com 1/3 da pena, ele vai para a sala livre, para poder trabalhar, fazer um monte de coisa. Então, ele não melhora. Ele fala assim, olha, daqui 2 anos eu vou sair, vou fazer tudo outra vez. Aquela pessoa que me entregou, vou matar ela. Então, veja que para esses espíritos que estão lá, naquele local lá, e acreditam que estão num local para sempre, é bom porque ele cai no arrependimento. Mas aqueles que sabem que vai sair daqui 2 anos, daqui 3 anos, e às vezes não se arrepende. Então, às vezes é interessante que ele saiba que vai ficar para sempre lá. Mas ninguém fica para sempre. Basta cair o arrependimento e ele é tirado de lá. E começa a recuperação dele. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da sua reencarnação? Será que ele pode abreviar? Voltar mais rápido? Ou então retardar, adiar? Vamos ver o que responderam. Pode abreviá-lo solicitando-o por suas preces. E pode também retardá-lo. Se recuar ante a prova, ele pode recuar. Não quero reencarnar. Não quero passar por isso. Ele tem o livre-arbítrio. Então diz lá, porque entre os espíritos há também os indiferentes e os poltrões. Mas não o faz impunemente, pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Então aquele que recusa reencarnar, que adia a reencarnação dele, ele vai sofrer as consequências. Porque a reencarnação é um remédio, é um tratamento, é a oportunidade de mudar. Agora, o elemento pode apressar a reencarnação dele? Ele pode pedir. Até bom que eu lembrei de um caso aqui, que está no livro Luz no Lar, contado pelo espírito Irmão X. O Irmão X,
é o pseudônimo do espírito Humberto de Campos. Então, vamos dizer, o Humberto de Campos estava lá no mundo espiritual, e de repente, andando por lá, naquelas colônias, ele encontra um cara que conviveu com ele no Rio de Janeiro. E aquele sujeito, quando ele estava aqui na Terra, ele tinha 2 fazendas no interior do Rio de Janeiro. Ele tinha um monte de apartamentos na orla do Rio de Janeiro. Tinha ficado viúvo muito novo, tinha 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. E vivia uma vida muito boa, muito bem vestido, frequentava os melhores bares, os melhores restaurantes, né? E dava boa vida para os filhos também. Então ele conta, chegando lá, eles encontram e o espírito, o irmão X, verifica que ele está mal vestido, ele que andava de terno de linho aqui na terra, está muito bem vestido, roupa rota, sujo. Aí falou, o que aconteceu contigo? Eu falei, vou te contar. Faz 2 anos que eu desencarnei. Na missa de 7º dia eu fui levado por benfeitores para ver a minha família. Quando eu cheguei lá, logo depois da missa, começou a briga. As minhas filhas brigando por causa dos pratos de porcelana. Os meus genros brigando com meus filhos, pedindo adiantamento de herança. E os meus filhos, a contragosto, deram dinheiro adiantado para os meus genros. Um comprou cavalo de corrida, o outro foi para esbórnia, para jogatina. A mulher de um deles ficou revoltada com o marido que saía de noite e não voltava mais, e chegou um ponto, ficou perturbada, teve que ser internada no manicômio. A outra filha começou a acompanhar o marido e começou a se viciar em bebida, e os netos entraram para a droga. Então ele ficou revoltado com aquilo. Falei, poxa, por que eu não ensinei meus filhos a trabalhar? Por que eu não ensinei para eles humildade, bondade, caridade? Então ele estava aqui, ele estava num local lá chamado Departamento de Reencarnação, pedindo para reencarnar, apressar a reencarnação dele, que ele queria esquecer daquilo. E aí, quando eles conversavam, chegou lá um daqueles encarregados, falou, olha, infelizmente não tem vaga para você reencarnar agora. Você vai ficar conosco 45 anos. Só depois você vai poder reencarnar. Ah, mas não é possível. Eu aceito qualquer coisa em qualquer lugar. E eu quero esquecer tudo aquilo que eu passei. Aí o benfeitor consultou, ela falou, olha, tem uma vaga lá no Morro dos Cabritos, no Rio de Janeiro. Mas a pessoa que vai ser seu pai e sua mãe são 2 retardados. Você vai nascer com a mente não muito boa. A tua herança genética não vai ser muito boa. Eu aceito. Eu quero esquecer. Deus seja louvado. Então você vê um cara apressando a reencarnação porque queria esquecer as bobeiras que ele deu aqui na Terra. O tempo que ele perdeu aqui na Terra. Veio uma vida boa, não cuidou, não educou bem os filhos, depois viu no que se transformou a família dele. Então queria reencarnar de qualquer jeito para esquecer. Então isso pode acontecer. O espírito pedir para reencarnar mais rápido. Mas depende dos benfeitores aceitar ou não. Nesse caso aí, ofereceram para ele uma condição bem difícil. E ele aceitou, que ele queria esquecer. Porque o esquecimento é uma bênção, né? Todos nós, quando nascemos aqui, nós esquecemos de vida passada. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Não vai dar tempo de a gente ver tudo o assunto, mas alguma coisa a gente vai vendo aqui. Ele pergunta outra coisa. Se o espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? O que está perguntando aí? Se o espírito estava numa condição mediana, estava lá, estava bem, não era um espírito iluminado, um espírito puro, mas estava bem. Será que ele podia ir adiando a reencarnação dele? Aí ele fala uma coisa aqui que é preciso explicar. Espírito errante. O que é espírito errante? Será que o espírito errante é aquele que está sempre em erro? Não. O espírito errante é aquele estado que ele está entre 2 reencarnações. Então, quando ele está no mundo espiritual, aguardando reencarnar, é chamado de espírito errante. Ele não é que esteja em erro, não. Então, quando nós estamos do lado de lá, estamos sujeitos à reencarnação, somos espíritos errantes. Então, ele fala isso aqui, né? Então, a resposta dos espíritos. Não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Todos nós vamos nos elevar. Todos.
Todos nós vamos um dia ser arcanjos, todos nós. Quando nós chegarmos nessa fase, nós não vamos precisar mais reencarnar. E enquanto nós tivermos imperfeições, enquanto nós não nos tornarmos espíritos puros, nós estamos feitos de reencarnação. Então, o elemento pode retardar? Pode, mas só que não pode retardar indefinidamente. Uma hora que ele tem que reencarnar. Ele está bem do lado de lá, está maravilhosamente bem, mas ele tem que evoluir. Então chega uma hora que ele tem que reencarnar. Vamos ver mais uma, deixa eu ver se o tempo vai dar aqui, acho que vai dar. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou é no último momento que se faz a escolha? Então ele está perguntando o seguinte, o espírito vai reencarnar, já está destinado um corpo para ele, ou somente naquele momento que o espírito vai nascer é que ele que é ligado ao corpo? Não. Primeira coisa que acontece é o seguinte, há sempre um planejamento. Um planejamento que quando nós temos um certo nível, nós damos palpites, nós pedimos. Quando o espírito é um espírito mais rasteiro, mais involuído, os benfeitores escolhem para ele. Então vamos botar no nível nosso aqui. Então, a maioria de nós aqui, com certeza, escolhemos a nossa vida. Temos palpite. Como é que nós queríamos nascer, aonde queríamos nascer. Aí muita gente fala assim, poxa, mas eu pedi essa vida para mim? Pediu, implorou. Com certeza. Então, gente, há um planejamento. Aonde nós vamos nascer, quem serão nossos pais, com quem que nós vamos nos casar, quem serão nossos filhos, a profissão nossa. Isso é escolhido. Por exemplo, se você escolhe nascer, por exemplo, médico. Eu quero ser médico na Terra. Vem programado para você ser médico na Terra. Agora, o que você vai fazer com a medicina, aí é outro departamento, é com você. Aí esse é o livre-arbítrio. Se você vai seguir, não, eu vou ser médico para me ajudar os outros, fazer o bem, né? Mas pode ser que você chegue aqui e desvie. Você pensa em dinheiro, desvie. Ou outra profissão qualquer. Dentista, advogado, mecânico, eletricista, pedreiro, carpinteiro, engenheiro. Qualquer profissão. Você vem programado para uma profissão. Então, isso aí é uma programação. Depois que a gente faz essa programação, aí vem a programação do corpo. Como é que vai ser seu corpo? E seu corpo vai ser escolhido de acordo com a sua vivência anterior. Você foi um alcoólatra na reencarnação passada? Você pode vir com o fígado baleado. Você pode pedir isso, para poder você não voltar a beber. Você foi um fumante inveterado? Você pode pedir para vir com pulmão, bronquite, asma, para você não voltar a fumar. Então, o corpo será escolhido de acordo com a sua necessidade. Bonito, mais feio, mais alto, mais baixo, gago, fanhoso. Tudo isso aí tem alguma finalidade. Não existe nada sem finalidade. Então, a gente escolhe o corpo. Lógico que você não vai escolher detalhezinho do corpo. O cabelo vai ser encaracolado, o cabelo vai ser liso, o olho vai ser verde, azul, isso não. Mas se ele vai ser um corpo saudável ou um corpo enfermo, se vai ser um corpo bonito ou um corpo feio, se vai ser alto ou baixo, se vai ser anão, se vai ser surdo-mudo, cego, isso sim, a gente escolhe. Escolhe antes. Então, quando o espírito está para reencarnar, vai ser ligado, o corpo dele vai ser aquele lá, que foi planejado para ele. Então, gente, nós estamos aqui até a questão 3, 3, 4. Ele pergunta aqui uma outra aqui. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Na hora de nascer, no dia de nascer, ele pode recusar? Então ele diz o seguinte, se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Acontece isso. É o que acontece, de repente, a criança nasce morta. O espírito refugou, na última hora. Só que ele vai ter que renascer outra vez. Ele vai estar perdendo a oportunidade. Vai, às vezes, sofrer as consequências disso. Então, gente, há sempre uma preparação. Nenhum de nós estamos aqui jogado a bangu. Está tudo certo. Nós viemos com os pais certos.
Nós viemos com um corpo certo, com a condição social certa. Tudo isso foi programado antes da gente nascer. Então, por isso que a reencarnação é uma coisa importantíssima, que a gente não pode perder a oportunidade. Sabendo que a gente está tendo o que mereceu, porque o que nós estamos vivenciando hoje é o que nós plantamos ontem. Mas nós estamos plantando hoje o que nós vamos colher amanhã. Hoje nós estamos preparando o nosso retorno para o mundo espiritual. Para ir para um local bom, para uma colônia, ou ir para um local chamado umbral, que é um local de sofrimento, onde os espíritos criminosos, trevosos, indisciplinados, vão parar temporariamente. Nós estamos preparando isso. Nós estamos preparando a nossa próxima encarnação. Se nós vamos ter um corpo saudável ou um corpo enfermo. Depende da gente. Tem um amigo que fala o seguinte: você quer ter saúde? Evolua. Quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós desenvolvermos o nosso intelecto e a nossa bondade, mais nós vamos merecer uma reencarnação melhor depois. E sabendo disso, procuremos nos policiar, aproveitar o tempo. Ah, mas eu estou com 40 anos, eu fiz tanta tranqueira nessa minha vida, não dá para voltar atrás. E agora? Eu abortei, eu matei, eu roubei, eu fui mau filho, eu fui mau pai. Olha aí, tem aquela frase célebre do Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Você pode começar a mudar a partir de agora. Você pode começar a desenvolver a bondade agora. Melhorar a partir de agora. Como Jesus fala, o amor cobre a multidão dos pecados. O bem que você faz hoje apaga o mal que você fez ontem. Essa passagem aqui, veja só o que Jesus fala aqui. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É mais uma passagem que fala de reencarnação. Porque aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição. Ressurreição quer dizer ressurgimento. Então aqueles que fizeram o bem vão ter reencarnações boas, luminosas. E aqueles que fizeram o mal vão ter reencarnações expiatórias, sofridas. Por isso não compensa fazer o mal. O mal que você faz aos outros é você. Então, gente, por isso é que a gente chama sempre atenção. O carro-chefe da doutrina espírita chama-se reforma íntima. Mudança de comportamento. Se a nossa vida não está dando certo, porque alguma coisa está errada. Não adianta a gente ir em igreja, em templos, em centros, não adianta, se você não mudar. Você continua fazendo as mesmas coisas e vai querer resultado diferente? Não tem jeito. Você continua raivoso, irritado, invejoso, mentiroso, infiel, e quer continuar fazendo as mesmas coisas, mas quer resultado diferente, não tem jeito. Então, para ter resultado diferente, tem que mudar. Mais paciência, mais tolerância, mais trabalho, mais honestidade, as coisas fluam. Então, gente, lembrando disso, nós somos espíritos imortais, nós somos donos da nossa vida. Não vamos colocar a nossa vida em mão de pastor, de padre, de pai de santo, de médium, espírito. Não, a vida é nossa. O único responsável pela nossa felicidade ou nossa infelicidade somos nós. Só nós. Então, depende de nós querer mudar. O que a gente faz aqui é abrir a mente das pessoas. Passar ensinamento. Você é imortal. Você é imortal. Se envolva com o bem, se envolva com o bem. Quem se envolve com o bem, atrai companhias espirituais do bem. Quem se envolve com o mal, abre as portas para espíritos trevosos influenciar negativamente. Não compensa. Então fica aí, gente, o tempo está passando, a gente estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho do Cristo. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. O que ele ensinou nos ajuda para a nossa ascensão. Ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todo aquele que me segue nunca, jamais andará em trevas. Na vida tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é aquele madeiro, não. A cruz é os problemas que nós temos da vida. Enfrentar. Nós estamos dentro da luta. Isso aqui é uma luta. Luta para melhorar. Depende da gente. Então, gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nos dê força para a gente continuar na luta.